Saudações, Dona Rosemary. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esta entrevista, visto que estamos no mês das mulheres. Então viemos cá para ouvir da Dona o seu parecer sobre este mês, que acabou por ser importante para todas as senhoras, não só da Angola, mas em particular da Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, vou querer ouvir agora um pouquinho da Dona, sua biografia, onde nasceu, como é que começou a sua história de vida. Saudações, Satilde, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade, a mulher. E falando de mim, eu nasci no Lubango, sou natural mesmo do Lubango. Lá eu fiz os meus estudos, eu trabalhei no Lubango e depois eu me casei. A partir do momento que eu me casei, eu entrei na obra de Deus como esposa do pastor. E isso foi no ano de 2005, né? E ali começou então a minha trajetória espiritual, se eu posso assim dizer, na obra de Deus. Eu casei em 2005 e comecei a fazer a obra de Deus lá mesmo no Lubango, por onde ainda fiquei mais 2 anos. 2 anos ali fazendo a obra de Deus, e depois fomos para o Cafunfo, que é na Lunda Norte, se eu não estou em erro, é na província da Lunda Norte. Fiquei na Lunda Norte por 2 anos fazendo a obra de Deus e em seguida viemos para Luanda. Então aqui em Luanda ficamos 6 meses fazendo também a obra de Deus, passamos no Alvalade, no Maculuço, e depois disso fomos transferidos então para a Costa do Marfim, para vocês verem que a vida de um homem de Deus e mulher de Deus é de missões. Então foi algo assim, em 1 ano, várias viagens. E na Costa do Marfim foi onde eu fiquei mais tempo. Eu fiquei 9 anos na Costa do Marfim, uma outra língua, o francês. Chegamos lá, eu e meu esposo não falávamos nada do francês, apenas bonjour era a única palavra que nós sabíamos falar, e ali nós aprendemos o francês. Não é fácil aprender uma nova língua, ainda mais quando nós já somos adultos, a mente já está cheia de coisas, mas nós nos esforçamos, nos empenhamos, aprendemos o francês e ficamos por ali 9 anos. Foi uma experiência incrível. Como foi esse processo de adaptação, saindo de uma realidade onde tu tens a tua cultura disponível, depois vais para um outro país onde a cultura é inteiramente transformada? Como é que foi? A adaptação nunca é fácil, Satildo, principalmente quando a cultura é diferente, quando a língua é diferente. Então há que ter uma adaptação rápida, porque nós não temos tempo a perder, nós temos almas para ganhar. E o tempo que nós ficamos ali demorando para nos adaptar, então são almas que deixam de ser ganhas. Então há uma adaptação muito rápida, não é fácil, exige esforço, dedicação, mas é possível. E nós provamos que é possível, porque depois de 6 meses, o meu esposo já estava a falar francês para poder pregar mesmo. Você sabe que a pregação envolve muito vocabulário. Mas em 6 meses ele já estava a falar francês. Então é uma adaptação rápida, mas muito custosa. Naquele país, quais foram as principais dificuldades que encontraram estando lá? Olha, uma das principais dificuldades foi quando começou a guerra. Houve uma guerra lá, uma guerra eleitoral, né, partidária, e nós estávamos lá. Nós já vivemos guerra no nosso país durante muitos anos, e posto lá nós tínhamos outra guerra civil acontecendo no país, onde muita gente morreu, mas não vem o caso agora, e nós passamos por essa dificuldade durante alguns meses, num país estranho, que nós não sabíamos como é que era, como é que acontecia essas coisas, mas nós suportamos, nós ficamos ali por amor às almas. Houve convite para abandonar o país pela embaixada, mas por amor às almas nós ficamos no país. Então foi uma das maiores dificuldades. A vontade de desistir nunca apareceu, nunca falou mais alto? Durante esses 9 anos não, nunca houve a vontade de desistir, de largar tudo e ir embora. Passamos por várias dificuldades, até mesmo na convivência, porque o povo marfinense é diferente do povo angolano na convivência, né? Mas nós passamos por tudo isso de cabeça erguida, confiando em Deus, e depois que nós nos adaptamos ao lugar, nós amamos o lugar, não temos nem vontade mais de sair dali. Aqui em Angola, ao voltarem, depois de um tempo, depararam-se com uma realidade
diferente, que é este momento sensível que a igreja vive. Sim. Como é que foi ao voltarem e se depararem com essa situação? Olha, nunca houve assim um momento como o que está acontecendo aqui em Angola em termos da Igreja Universal, né? Uma rebelião nesse sentido da palavra. Não foi fácil. Nós, a princípio, não sabíamos realmente o que estava a acontecer, mas depois nós fomos entender o que estava a acontecer e nós sempre tivemos o foco nas almas. Então, para estar no altar, nós precisamos ter foco. Quando não há foco, acontece isso. Facilmente nós nos corrompemos com ideologias, com conversas, nos contaminamos com pensamentos alheios e aí a tendência é desistir, é sair da obra de Deus. Mas quando o servo tem foco, acontece o que acontecer, ele fica firme naquilo que ele idealizou. Segundo nossas pesquisas, fomos vendo que muitos pastores aderiram a este lado que acaba por levar a igreja nessa situação por conta das mulheres, por conta das suas parceiras. Mas vemos aqui uma mulher que decidiu apoiar o seu esposo, independentemente do momento sensível que acabaram por viver. Que papel a mulher representa na vida de um esposo? Desde o início, Deus criou a mulher para o homem, porque primeiro foi feito o homem e depois Deus viu que o homem estava só e precisava de uma auxiliadora para a administração da terra. Então Deus teve a ideia, se posso assim dizer, de criar a mulher para auxiliá-lo. E Deus disse que ela seja idônea. Idônea significa sábia, capaz. Então, a mulher que é sábia edifica o seu lar, edifica a própria casa. Quando um está no espírito, quando um vive a palavra de Deus, quando um é envolvido na comunhão com Deus, ele repreende o parceiro. Principalmente a mulher tem essa função de auxiliar não só na carne, mas no espírito também. Muitas mulheres até lavam, passam, cozinham, elas dão aquele apoio físico para o seu marido, mas elas se esquecem do apoio espiritual, que é uma palavra de fé, ver se o seu marido está buscando realmente a Deus, ver se o seu marido tem tido comunhão com Deus, porque isso se observa nas palavras, na conversa, nos pensamentos esboçados pela fala. Nós podemos perceber se o nosso marido tem estado no espírito ou na carne. E o meu papel é, se eu detecto que meu marido está saindo do espírito para a carne, eu tenho que trazê-lo de volta para o espírito, através da palavra de Deus. E a mulher não pode ter medo de repreender o seu esposo, de dizer quando ele está errado, quando ele precisa se corrigir, quando ele precisa mudar. É nosso papel e não pode haver medo. Mas muitas preferem se sujeitar àquela conversa e acabam perdendo então o foco. Como é que a dona avalia atualmente o estado da mulher angolana? A mulher angolana, ela não está desempenhando o seu verdadeiro papel como mulher. Ela está querendo sair do seu lugar de mulher para ocupar o lugar do homem. Não digo só nos cargos, isso é normal uma mulher hoje em dia ter um cargo na política, ter um cargo na sociedade, na igreja. É normal, nós somos capazes de desempenhar muito bem esses papéis. Porém, a mulher não pode se esquecer que a partir do momento que ela sai desse como é que eu posso dizer, ambiente de trabalho, em casa ela é mulher, ela não é chefe, ela não é patroa, ela não é gerente, em casa ela é uma auxiliadora. Então há que ter esse equilíbrio, esse discernimento. Eu posso ser dona de uma empresa, eu posso ser uma política bem-sucedida, eu posso ter um cargo muito bom na sociedade, mas quando eu chego na porta da minha casa, eu me visto do meu papel de mulher e eu tenho que cuidar do meu lar. O problema é que muitas mulheres estão tão ocupadas, Satilda, elas estão tão sobrecarregadas que elas já não desempenham o seu papel no lar. Elas colocam
a educação dos filhos, o lar, o tratamento para com seu esposo na mão de outras mulheres. Então elas têm ali uma equipe trabalhando para ela em casa, alguém que cozinha, lava, educa os seus filhos, para que ela então possa chegar em casa e descansar. Só que é papel dela educar os filhos, então ela tem que ter tempo para desempenhar o seu papel básico. A mulher não pode estar tão ocupada com cargos ao ponto de deixar o seu papel como mulher em casa na mão de outras pessoas. E isso gera filhos frustrados, revoltados, mal educados para a nossa sociedade. E como é que é o posicionamento das mulheres que ocupam tais cargos, não só no ramo político, mas sobretudo aspectos sociais, econômicos? Temos aqui agora nas finanças também uma mulher que parece que tem estado a melhorar bastante o nível de finanças ou da saúde financeira do país. Como é que avalia o posicionamento delas? É positivo uma mulher ocupar cargos, ela tem muito a juntar nesse cargo. Sendo mulher, ela tem a essência feminina também ali presente no comando dessas atividades e responsabilidades. Então, para mim, é muito positivo. Ela só não pode esquecer o seu papel de mulher no lar. Eu acho que o problema, Satilde, é mais no lar, é mais no sentido conjugal, porque elas deixam realmente a desejar pelas grandes responsabilidades que elas ocupam na sociedade. E às vezes vemos essas mulheres ocuparem cargos tão importantes e o marido não tem nome na sociedade. Não se sabe nem quem é o marido dessas mulheres. E qual é a tendência? Ela chegar em casa e pensar que também é chefe da casa. E querer mandar no marido porque o marido é anônimo ou tem um salário inferior ao dela. Então, ela traz a posição do trabalho para dentro de casa. Aí começam os problemas, os conflitos no casamento. E ela acaba se separando, acaba sozinha, sendo um mau testemunho para a sociedade. Então, temos uma mulher muito bem sucedida financeiramente, mas temos uma esposa frustrada ou uma esposa separada. Então, não há, olhando assim, não há, como é que eu posso dizer, uma boa ligação entre o cargo e a mulher que está em casa. Nós não podemos nunca separar isso. E a sociedade separa. A sociedade não quer saber nem quem está ocupando aquele cargo, se é feliz, se é bem casada, se tem te dado educação aos seus filhos. Infelizmente, a sociedade só olha a mulher profissional. Esquece de fazer uma relação com a mulher na área sentimental, que é importante. Dona, como é que avalia o papel da mulher da Igreja Universal? Como é que vê o desempenho delas dentro da Igreja e, sobretudo, na sociedade? Olha, a igreja, dentro da Igreja Universal, falando propriamente das mulheres, elas têm um papel muito participativo. Elas não pregam, como vocês sabem, mas elas estão por trás do homem de Deus ali, dando todo o apoio. E durante essa problemática da Igreja Universal do Reino de Deus, nós descobrimos senhoras, mamães que foram muito participativas, que tiveram uma participação muito grande nesse conflito, que nos ajudaram muito a mostrar para a sociedade o que estava acontecendo, porque de uma certa forma a sociedade foi enganada por esses senhores, mas as mulheres, elas nos deram todo esse apoio. Elas vinham, elas ajudavam, elas defenderam a sua igreja, elas defenderam a sua mãe espiritual. E dentro da igreja, elas são muito participativas em vários projetos. Nós temos ali o projeto Consolador, que é o grupo Consolador, em que as mulheres elas vão aos óbitos e dão consolo às famílias enlutadas, famílias que elas não conhecem, pessoas desconhecidas, mas olha só o que o amor ao próximo faz. Então elas vão para esses lugares que ninguém gosta de ir a óbitos, a funerais, mas elas vão lá consolar à luz da Bíblia essas famílias. Temos também o nosso coral universal que anima os eventos, anima as reuniões, elas cantam, elas dançam, tudo para animar os presentes ali daquela situação, daquele evento. E temos também as obreiras, que são mulheres que ajudam as reuniões a acontecer, elas dão todo o apoio por trás do pastor, elas organizam a igreja, elas atendem as mulheres, elas recebem as mulheres, deixam todo aquele ambiente de paz para que então possamos receber o nosso povo. E elas não
ganham nada por isso. Esse trabalho é voluntário, é por amor às almas. Então elas têm sido realmente um exemplo dentro da igreja. Há quem pensa que esta ação das mulheres beneficia somente a igreja, mas nós vemos que a Igreja Universal do Reino de Deus, quase todas as semanas, se não todos os dias, tem uma atividade, e nestas atividades tem sempre a participação das mulheres, né? Como é que a dona avalia este desempenho, esta participação, este engajamento da mulher, se posso assim dizer, da mulher universal? É muito positivo, Satilda, esse empenho, esse engajamento das mulheres da igreja na sociedade, porque quando nós temos uma atividade, seja ela qual for, essas mulheres se empenham, elas vão e buscam doações, elas se entregam para essa atividade, e essa atividade tem acontecido graças mesmo a essas mulheres. Claro, os homens também estão muito envolvidos, mas a participação das mulheres é muito maior nessas atividades, e nós temos visto isso nos vídeos que passam na internet, quanto elas são presentes, elas chegam cedo, elas estão ali vestidas a caráter, elas se entregam, tendo família, filhos para cuidar, às vezes elas deixam um pouquinho de parte para atender a necessidade do aflito, do sofrido e fazer a obra de Deus. Então isso é louvável. Vou tocar num aspecto muito mais relevante, que é a questão da mulher como esposa de um missionário, uma missionária. Como é que é ser uma missionária? Acompanhar o esposo, estar hoje aqui e amanhã acolá. Como é que é ser uma missionária? Olha, ser missionária não é fácil, claro. Não vou dizer que é fácil, há um sacrifício muito grande envolvido nessa missão, porque nem sempre estamos no nosso país de origem, muitas vezes viajamos para lugares totalmente desconhecidos, deixamos a nossa família. Eu fiquei 8 anos e meio sem ver a minha mãe, sem ver praticamente, eu vim vê-la quando eu voltei para Angola. Não é fácil, mas nós temos Deus, e como essa obra é de Deus, Ele nos fortalece, nos capacita para essas missões. E o amor às almas também, o que nos move, Satildo, é o amor às almas, porque a nossa alma já está ganha a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus e vivemos a prática da palavra de Deus. Mas quando alguém é salvo, quer salvar. O primeiro desejo que vem na vida do salvo é passar essa salvação adiante. Então, é nesse objetivo, com esse foco, que a mulher de um pastor, a esposa de um pastor, ela segue sua missão. Então, ela aceita todo e qualquer desafio quando está envolvida uma alma, quando uma alma está em jogo. É a nossa maior alegria, salvar uma alma, ver o antes e o depois de uma pessoa, como ela mudou, como ela se transformou, como ela passou a ter alegria de viver, razão de viver. Essa é a nossa recompensa, é isso que nos alegra. Então, tudo é superado quando o foco é ganhar almas. Muito bom. Gostaria que a dona deixasse uma mensagem, primeiro para a mulher angolana em geral, depois para as mulheres da Igreja Universal do Reino de Deus. Para a mulher angolana em geral, eu gostaria de dizer que ela tem que ser forte e equilibrada. São duas palavras bem difíceis de se alcançar, a força e o equilíbrio. Força para superar todas as dificuldades que a sociedade nos impõe, o mundo no geral nos impõe. São muitas dificuldades. Hoje em Angola nós vemos a mulher que tem que ser zungueira, ela tem que trabalhar, ela tem que negociar, ela tem que ir atrás do pão dos seus filhos, talvez porque o marido abandonou ou porque o marido está desempregado. Então ela tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo, marido e mulher ao mesmo tempo. Ela tem que sustentar a sua casa, então não é fácil. Por isso ela precisa de ter força. E nós vemos que aí fora elas são maltratadas, no seu dia a dia elas recebem muitas palavras que ferem. A mulher sente muito quando ela ouve uma palavra que fere. O homem não sente tanto, mas a mulher ela sente, só que ela tem que enfrentar esse mundo para sustentar a sua família. Então desejo muita força. Você tem valor, mulher, acredite em si, você é capaz de superar todas essas dificuldades. E no quesito equilíbrio, é aquilo que nós já falamos aqui, saber cuidar do lar também e também sustentar a família.
muitas sustentam a família. Então tem que haver aí um equilíbrio entre a busca pelo pão e também o cuidado com seus filhos. Não pode deixar os filhos ali na mão de qualquer uma, porque a educação pode não ser a tão desejada, aquilo que essa mulher sonhou para os seus filhos. Então, encontre esse equilíbrio para que as coisas deem certo. Para a mulher da igreja, submissão. Todas nós temos que ser submissas, mas principalmente aquela que conhece a palavra de Deus, né? Tem que ser submissa ao seu esposo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, pensar que porque temos um cargo na igreja, porque temos uma responsabilidade, então somos melhores que o nosso esposo. Nós não somos melhores, nós somos simplesmente diferentes deles e nós agregamos o que ele não tem. Essa parte feminina, essa parte do sentimento, de cuidar, nós ajuntamos, nós adicionamos isso com nossos esposos para ter uma família abençoada. E muita força nessa fase que a Igreja Universal está vivendo aqui em Angola. Não desista por nada, porque o final de tudo isso é a salvação. Então permaneça firme, lute pela sua mãe espiritual, como você tem feito até aqui. Nós estamos juntas nessa batalha, contem comigo, vamos lutar pela igreja, vamos lutar pelo cristianismo. O cristianismo não pode morrer, nós somos responsáveis para manter viva a palavra de Deus na mente das pessoas, então essa é a nossa responsabilidade. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço. Esperamos tê-la nos nossos programas, nos nossos compromissos, nos próximos tempos. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder falar, de poder expressar as minhas ideias, pensamentos à luz da palavra de Deus. E creio que vai abençoar muitas mulheres. Muito obrigado e até já. Até já.